Boa noite a todos. Me chamo Leonardo da Silva Araújo, sou estudante de física na UFV Campus Florestal, né? E o título do projeto, nesse projeto de iniciação científica, é o desenvolvimento de aeronaves para a competição Sai Brasil Aero Design, né? Que a gente tem um enfoque maior na área de estruturas, né? Já, diante disso, já gostaria de agradecer à organização do Simpósio de Integração Acadêmica por fornecer essa oportunidade de apresentar nosso trabalho, né? Gostaria de agradecer ao meu orientador Robson Luiz Santos. Gostaria de agradecer também ao UFV, Campus Florestal, e ao CNPq pela Bolsa de Iniciação Científica, né, aos meus companheiros do Projeto Cauã e também ao ANSYS e à ESSS por fornecer por patrocinar a gente com a licença, que permitiu a gente fazer análises estruturais e simulações computacionais com, com, com uma precisão excelente e com fornecer resultados importantes para a construção da nossa aeronave, durante o processo de construção dessa aeronave. Aqui, já apresentando a aeronave definitiva para a competição do Sai Brasil Aero Design 2023, a qual seguiu basicamente a mesma ideia da aeronave de 2022, porém com algumas melhorias, né? Essas melhorias nas quais foram graças também à aeronave de 2022 e também ao protótipo construído em 2023, né? Nesse protótipo testamos algumas configurações que acreditávamos que ampliariam a nossa pontuação e o nosso desempenho na competição desse ano, né? Então, a gente, na competição, a gente segue um regulamento, né? A gente tem 3 classes, que é a classe micro, classe regular e classe advanced. A nossa classe aqui da equipe K1 é a classe micro, né, em que a gente tem que construir uma aeronave que tem que ser facilmente montada e desmontada, de modo que a montagem seja feita em 120 segundos e a desmontagem em 90 segundos. E essa aeronave, quando desmontada, ela tem que ser comportada em uma caixa de 0,036 metros cúbicos. E essa mesma aeronave ela tem que decolar de uma plataforma de 4,2 metros de comprimento, de modo que transporte a maior carga possível durante a missão, né? E então a gente lista os nossos objetivos como sendo a gente construir nosso projeto estrutural. Ele tem que pensar num avião facilmente montável e desmontável, de modo que os componentes estruturais forneçam essa facilidade na montagem e desmontagem, né? Esse projeto estrutural também tem que se basear na escolha de materiais resistentes, tanto termicamente quanto mecanicamente, né? A seleção de materiais também, por a gente adotar bastante a impressão 3D, a gente tem que buscar selecionar materiais com impressão 3D mais simples, mais rápida e de maior qualidade. E com isso chegar no objetivo geral de uma aeronave leve e resistente e atenda todos esses requisitos. As metodologias que a gente adotou, né, durante esse processo de iniciação científica e também em paralelo com as demais áreas de projeto, escolher materiais. A escolha de materiais ela foi feita por exaustão, né, por meio de voos com protótipo. Né, a gente pensava em um material, colocava ele no protótipo e voava com esse protótipo. Se o material aguentou, a gente mantém ele. Se não aguentou os esforços, a gente troca e pensa em outro material. Lógico, não é a melhor escolha, mas é uma escolha que funciona, apesar de ter um custo relativamente mais alto, né? A gente também baseou bastante em simulações computacionais, né, por meio do software ANSYS Workbench, né? Mais especificamente, a gente fizemos análise estrutural com essa simulação de caráter estático, né? A gente pensou em simulações de caráter estático, né? E também fizemos estruturais estáticos também no laboratório, né? De modo que lá a gente submetia as estruturas a determinados esforços e checavam se tais esforços eram suficientes para deformar ou coisas desse tipo.
Aqui temos os resultados da seleção de materiais e dos testes de materiais. Pensamos primeiro a roda em PLA, o suporte do motor em PETG, a triquilha em PLA. Por quê? Pensamos, no caso da triquilha e da roda, pensamos numa impressão 3D mais rápido e mais fácil, né? Porque o PLA ele é um material de uma impressão bem mais fácil, né? E tem uma resistência mecânica até relativamente boa, né? Porém, para os casos de pouso, por exemplo, a situação de pouso, a roda ela rompeu e a triquilha também rompeu com o PLA. Então, descartamos o PLA. Lembrando que esses testes com a triquilha e a rodinha de PLA foram feitas por meio do voo do protótipo. O suporte do motor, pensamos em PETG, porque o PETG ele tem uma resistência térmica até alta, né? Porém, a resistência mecânica foi baixa para os testes que a gente fez com esse suporte do motor em PETG. E o que a gente concluiu com isso? Concluiu que o material, apesar de ser difícil de imprimir, seria o nylon, porque o nylon ele oferece tanto a resistência mecânica quanto a resistência térmica para o que a gente busca, né? Então, desenvolvemos forma de imprimir com nylon e, consequentemente, tais peças foram impressas em nylon e obtivemos sucesso. Aqui temos os ensaios estruturais estáticos realizados no laboratório, né? Aqui a gente submeteu, distribuiu cerca de 5,72 kg ao longo da envergadura da asa. Aqui no profundor a gente distribuiu cerca de 2 kg ao longo da envergadura do profundor, ou empenagem horizontal. E aqui a gente distribuiu ao longo do profundor, na lança de cauda aqui, cerca de 1,6 kg, né? Lembrando que esses cálculos aqui foram, o cálculo no profundor aqui, para essas massas no profundor e na asa, foram feitos pela área de cargas e aeroelasticidade. Aqui mais uma vez a lança de cauda. Aqui a gente tem as simulações na asa. A gente, lembrando que as forças aplicadas aqui vieram da área de cargas e aeroelasticidade, e aqui a gente teve uma deformação máxima de aproximadamente 3,5 centímetros. E aqui, no teste em laboratório, é algo em torno de 2,5 centímetros. Então, a gente vê que a simulação e o ensaio em laboratório batem, né? Já que a ordem de grandeza é a mesma. Assim como no profundor. No profundor, a ordem de grandeza também seguiu a mesma coisa. Aqui, a deformação máxima foi cerca de 0,16 centímetros. Ou seja, praticamente nada. Coisa que aqui na simulação de laboratório também foi basicamente nula a deformação do profundor. Então, a gente tem uma espécie de validação entre o ensaio estrutural e a simulação computacional. Aqui a gente tem o trem de pouso principal, né? E aqui a gente observa que para essa simulação, a gente considerou uma colisão com o solo no momento do pouso inelástica, né? Ou seja, uma condição mais crítica, de modo que a gente pode perceber que a borracha da roda aqui, ela absorveu grande parte do impacto, onde hoje houve um maior deslocamento, né? E a gente contornou esse deslocamento, a gente percebia que no voo do protótipo, tal borrachinha ela saía com facilidade, né? Então, a gente colocou linha de pesca e conseguiu contornar tal adversidade. Aqui a gente tem a associação triquilha-roda, a deformação maior também na borracha, e a estrutura também, a gente pode ver pela imagem de tensão ali, que ela suporta os esforços. Aqui o suporte do motor desloca pouco e as tensões são maiores nos orifícios, porém a estrutura suporta os esforços. E a conclusão que a gente tem é que os componentes estruturais suportam os esforços, os materiais escolhidos são leves e resistentes, e que a aeronave ela foi bem dimensionada e os componentes estruturais fazem com que a aeronave seja facilmente montada e desmontada, né? E, consequentemente, atenda aos requisitos do regulamento, né? E é isso. Gostaria de agradecer mais uma vez à organização do Simpósio de Integração Acadêmica, ao meu orientador Robson Luiz, aos meus companheiros, ao FV Campos Florestal, e é isso. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade.